Bom, muito boa tarde, sejam bem-vindos a esta primeira sessão do Presidente Responde, uma iniciativa que hoje tem pela primeira vez lugar e que visa, acima de tudo, dar respostas às questões colocadas pelos munícipes ao longo da semana. Por isso, hoje e nas próximas semanas, já sexta-feira, estarei aqui em direto no Facebook do município para responder àquelas que são as questões colocadas ao longo da semana. O Covid, por os motivos que todos nós conhecemos, tem nos afastado naquilo que são os relacionamentos sociais do dia-a-dia, tem dificultado o acesso aos próprios serviços no dia-a-dia e tem alterado por completo o cotidiano da população, e este é um espaço que, acima de tudo, procura aproximar e iremos procurar dar resposta às questões que os munícipes nos vão colocando ao longo da semana. Por isso, estarei aqui disponível para responder a todas as questões que queiram colocar, que nos enviem e que semanalmente darei resposta neste mesmo espaço. É essa a nossa vontade, responder aos anseios da população, responder aos anseios dos nossos munícipes, com a ambição de diariamente poder servir Ourique e poder servir os ouriquenses das melhores formas. Por isso, vamos iniciar este conjunto de perguntas que foram ainda significativas durante esta semana e estou aqui para dar resposta às mesmas. A primeira questão que foi colocada pelo Filipe Vilhena Lopes, que é residente na Funcheira, e que diz respeito ao cruzamento da Funcheira não ter visibilidade e representar um perigo aquele mesmo cruzamento, e que pergunta se o Presidente está a par da situação e pede ajuda no sentido da mesma poder ser resolvida. Quer dizer ao Filipe que tem toda a razão. Eu conheço bem a situação. Aquele cruzamento é verdadeiramente perigoso. É um cruzamento que liga a estrada que vem da Funcheira com a estrada que liga Ourique ao litoral alentejano, a Estrada Nacional 389, e é uma estrada extremamente movimentada, especialmente pelos veículos pesados de mercadorias que, a partir do Porto de Sines, a partir das refinarias de Sines, fazem esta estrada na sua ligação para o Algarve. Eu conheço o cruzamento é um cruzamento que apresenta perigo, é um cruzamento perigoso. No passado já manifestei essa mesma preocupação a propósito daquele cruzamento. Aquela é uma estrada de responsabilidade, tanto uma como a outra, tanto a Nacional 389 que liga ao litoral, como a outra via que liga à localidade e à estação da Funcheira, são estradas da responsabilidade das infraestruturas de Portugal, mas aquilo que eu posso dizer é que já manifestei no passado a minha preocupação com aquele mesmo cruzamento e também, na sequência agora da sua questão, iremos novamente rebater por escrito essa mesma questão e solicitar que possa ser encontrada uma outra solução para aquele mesmo cruzamento. Aquilo que eu também apelava, porque os munícipes também e os cidadãos podem fazê-lo, é junto das infraestruturas de Portugal, no site das infraestruturas de Portugal, também apresentarem as suas contestações, as suas reclamações, porque essa é uma questão que deve ser colocada às infraestruturas de Portugal e nós, enquanto município e enquanto entidade responsável pelo território e tendo uma preocupação com aquela mesma situação, iremos
também voltar a colocar essa mesma questão e esperar que possa ser encontrada uma solução que traga maior segurança para aquele mesmo cruzamento. Uma segunda questão colocada pelo Sr. João Carlos Ramos, em nome da União dos Amigos de São Romão e da Torre Vã, que nos deu conhecimento de uma carta dirigida ao Bispo de Beja e que apresentava duas questões e que solicita também a colaboração do município para essas mesmas duas questões. Uma que se prende com o estado de conservação da Igreja de São Romão e outra, uma questão que nunca me tinha chegado e que nunca me tinha sido colocada, que fala da forma de acesso ao Calvário num terreno privado. Esse Calvário localiza-se num terreno privado e que está neste momento vedado e que solicita diligências no sentido que possa ser feito esse mesmo acesso, no fundo, para se poder cumprir uma tradição que antigamente existia em São Romão. O que me apraz dizer é que vamos falar com a paróquia em relação ao estado de conservação da Igreja. Se vier a existir uma intervenção por parte da Diocese naquela mesma Igreja, que eu conheço bem e também sei o seu estado de conservação, estaremos naturalmente disponíveis também para comparticipar na preservação desse mesmo património, que é património do Concelho de Ourique e que, no fundo, é património de todos e, naturalmente, que estaremos empenhados para conservar esse mesmo património. A outra questão, em relação à forma de acesso ao Calvário, como disse, é a primeira vez que esta questão me foi colocada. Vamos também abordá-la com a paróquia e, eventualmente, se existirem condições para isso, abordar, e acho que a União dos Amigos de São Romão e Torre Vã também poderia diligenciar nesse mesmo sentido, estando este Calvário num terreno privado, naturalmente abordar o privado nesse mesmo sentido de poder eventualmente existir essa hipótese de ser reaberta. Portanto, iremos falar com a paróquia, falar com o pároco e tentar encontrar a melhor solução possível para esta mesma questão aqui colocada. Depois, a questão seguinte, colocada pela Magda Rosa, que dizem respeito às obras que decorrem no Centro Histórico da Vila e que apresenta danos na sua casa, que apresenta danos causados por essas mesmas obras, e quero dizer, antes de mais, agradecer a sua questão e aproveitar a oportunidade para pedir desculpa a si, para pedir desculpa a todos os munícipes que vivem nesta mesma zona pelo atraso que as obras têm tido e pelos transtornos que causaram e têm causado aos munícipes. Ultrapassaram todos os prazos aceitáveis e, lamentavelmente, queria aproveitar esta oportunidade para pedir desculpa por isso. Foi uma obra e tem sido uma obra extremamente complexa, com um conjunto de achados arqueológicos muito grande e muito significativos, com problemas também ao nível de pormenores no projeto, especialmente das infraestruturas, o que também causou aqui atrasos e, portanto, temos tido um conjunto de problemas significativos nesta mesma obra e quero pedir desculpa por esses mesmos atrasos, mas ficando também, penso eu, que todos nós satisfeitos por toda esta remodelação do centro da vila, não só aquela que é remodelação visual. Nós poderíamos ter feito apenas uma remodelação naquilo que é o arranjo urbanístico, mas não, aquilo que procurámos fazer foi renovar o centro da vila, mas também renovar tudo aquilo que são as infraestruturas. Foi renovada toda a infraestrutura de águas que tinha décadas e apresentava um estado de degradação enorme. Todas
todas as infraestruturas de saneamento, foi criada as infraestruturas necessárias para que tudo o que é cabelagens, para tudo o que é telecomunicações possam ser feitas através da forma subterrânea e neste momento está-se a proceder à passagem das condutas de eletricidade, à passagem da eletricidade também para a parte subterrânea, eliminando de vez tudo o que é cabos nas fachadas. Por isso foi um investimento na parte do arranjo urbanístico, mas também muito significativo, especialmente significativo na melhoria e na renovação das infraestruturas. A Magda apresenta uma questão no sentido que tem danos na sua casa, que já expôs essa mesma situação à Câmara e que ainda não se encontra solucionada. Aquilo que lhe posso dizer é deixar o compromisso que nos próximos dias iremos entrar em contacto consigo, verificar a situação, marcar-nos uma visita à mesma habitação para poder avaliar esses mesmos danos causados e dar naturalmente a resposta e assumir aquilo que possa ser a responsabilidade do município nessa mesma matéria. Depois de seguida, uma outra questão colocada por dois munícipes, o Carlos Silva e Ana Teodoro, da empresa Alumni Garvão, que já tinham manifestado há bastante tempo ao município a necessidade de um terreno para a instalação de um armazém para, nomeadamente, a oficina de alumínios. A Alumni Garvão é uma empresa que trabalha na área de alumínios e que quer fazer um conjunto de investimentos significativos, tendo inclusive algumas candidaturas a financiamentos comunitários aprovada e neste momento não dispõe de um terreno para poder efetuar essa mesma expansão. Quer dizer que, como sabem, nós temos a ambição de disponibilizar esse mesmo terreno porque é para uma atividade económica, é para o crescimento económico do concelho e naturalmente que temos essa mesma ambição. E, como também sabem e têm conhecimento, o que é que tem atrasado este mesmo processo? Nós temos um terreno de propriedade do município à entrada de Garvão, onde se localiza atualmente a Montaraz de Garvão, e é um espaço que tem condições para isso. Tem condições ou vai ter num futuro muito próximo. O que é que se prende? Prende-se com a revisão do plano diretor municipal. E esse plano diretor municipal que tem sido uma verdadeira maratona, tem sido uma verdadeira batalha e que finalmente estamos na reta final. Só quem partilhou comigo aqui na Câmara Municipal, nomeadamente a equipa técnica que acompanhou este processo, sabe verdadeiramente das batalhas que tivemos que travar, da angústia que tivemos que passar para ultrapassar problemas que, quando pensávamos que estava tudo resolvido, surgia mais um. Por exemplo, há 1 ano e meio atrás, quando pensávamos que tínhamos o plano diretor municipal pronto, concluído, que estava em condições de avançar com a sua discussão pública e com a sua aprovação, viemos a deparar-nos com um constrangimento ao nível ambiental, nomeadamente a questão do novo perímetro de rega da barragem do Monte da Rocha, previsto, da ligação da barragem do Roxo à barragem do Monte da Rocha e que prevê um novo perímetro de rega na União de Freguesias de Panoias e Conceição, e isso veio levantar um conjunto de constrangimentos ambientais enorme e só aí, quando já tínhamos todo o processo concluído, perdemos mais 1 ano e meio na revisão do plano diretor municipal. Finalmente, no ano de 2020, em agosto de 2020, ficámos com o processo concluído e, posteriormente a isso, avançámos com a discussão pública durante o mês de setembro. Decorreu o período de discussão pública durante o mês de setembro, outubro, decorreu esse mesmo período, houve participação por parte dos munícipes, tentámos enquadrar as questões levantadas pelos munícipes, algumas foi possível dar resposta,
outras, por imperativo legal, não foi possível dar a resposta e foi necessário, através desse contributo dos munícipes, podermos congregar essas mesmas participações no novo plano. Qual é que é o ponto da situação neste momento? Está concluído o PDM, o plano, esteve em discussão pública, foram recebidas as participações, esteve-se a enquadrar essas mesmas participações no regulamento do Plano Diretor Municipal e em todos os seus documentos e estamos agora finalmente em condições de poder aprovar na próxima Assembleia Municipal que decorrerá ainda durante este mês. É o último passo que falta para concluir a revisão do Plano Diretor Municipal. São muitos anos a batalhar para que este Plano Diretor Municipal pudesse ser revisto. Foi muitos anos a batalhar com muitas opiniões de entidades das mais diversas e que era necessário todas elas darem parecer favorável, desde o Ministério da Cultura, a Direção Regional de Cultura, à Agricultura, ao Ambiente, às entidades responsáveis pelas atividades económicas e quando nos sentamos muitos à mesma mesa, nem sempre é fácil conseguir que as vontades se reúnam todas em prol do mesmo. Finalmente conseguimos, finalmente está concluído este mesmo processo, está prestes a ficar concluído e irá à próxima sessão de Assembleia Municipal para a sua aprovação. Posteriormente a isso, será apenas uma questão de semanas até ser publicado em Diário da República e este PDM tem aquilo que é a nossa ambição, a ambição de resolver um conjunto de situações ao nível do Conselho que criam limitações, seja aos munícipes em nome individual, seja às empresas do Conselho e que procurou responder a essas mesmas ambições. Acredito que é um plano diretor municipal melhor do que aquele que vigorou até aqui. Certamente que não será um perfeito, mas será um plano diretor municipal que muito virá dar um contributo forte para o desenvolvimento económico do Concelho e também para a criação de melhores condições para o desenvolvimento ao nível da habitação, ao nível da reabilitação urbana no Concelho de Ourique. Por isso, estamos na reta final, vai ser aprovado em Assembleia Municipal, vai ser publicado em Diário da República e, posteriormente a isso, teremos condições para encontrar um espaço para onde a Alumni Garvão possa crescer e se possa fixar. Tem sido sempre essa a nossa vontade, foi isso que fizemos com o caso da Montaraz de Garvão, que tem vindo a crescer ao longo dos anos. Ao lado também cedemos a 2 empresários do Concelho que manifestaram esse mesmo interesse, um espaço onde instalaram uma melaria e naturalmente que teremos todo o gosto em também poder vir a disponibilizar um espaço para este tipo de atividade. Até aqui não foi possível porque era um tipo de atividade que não poderia ser licenciado naquele espaço, apenas atividades ligadas à agroindústria poderiam ser ali licenciadas, por isso estamos na reta final, estamos quase e acredito que vamos poder dar resposta a este anseio que também contribui para o desenvolvimento do Concelho de Ourique e para o desenvolvimento económico. Depois uma outra questão também colocada pela Ana Teodoro e que se prende com os transportes entre Ourique e Castro Verde. O filho da Ana Teodoro frequenta a escola em Castro Verde e a Ana Teodoro disse-nos ter conhecimento que existe um transporte de uma jovem de Garvão cedido pela Câmara Municipal para poder frequentar o ensino em Castro Verde, no fundo para poder apanhar entre Garvão e Ourique, poder apanhar em Ourique o autocarro com destino Castro Verde. Dizer que esse era um transporte que não existia, porque nós procuramos dar resposta a tudo aquilo que são as necessidades de transporte, especialmente
as obrigatórias, onde procuramos não falhar ou jamais falhar, no sentido de podermos criar as condições para os nossos jovens e para as nossas crianças poderem frequentar os estabelecimentos escolares. Esta jovem em questão é um caso que foi indicado pela escola para a frequência de um curso de forma obrigatória que não existia no Concelho de Ourique e, como tal, foi para Castro Verde. E sendo esse curso que essa jovem está a frequentar obrigatório, também o município tem a obrigatoriedade legal de proporcionar as condições de transporte a essa mesma jovem. Esse transporte nem começou no início do ano letivo, começou posteriormente a isso, foi uma questão que se colocou posterior a isso e que tivemos que encontrar a solução. Naturalmente, existindo esse mesmo transporte, poderá vir a ser no futuro partilhado pelo seu filho. Não existe qualquer constrangimento nisso, porque existem lugares disponíveis para isso. Esse é um transporte que até é feito em táxi e, portanto, poderá vir a usufruir desse mesmo transporte. Esperemos que o mais brevemente possível, que vivemos agora este período pandémico onde as nossas escolas se encontram encerradas e se deu prioridade ao ensino à distância e, portanto, esperemos que rapidamente o ensino presencial possa regressar e aí, naturalmente, que o seu filho poderá usufruir também desse mesmo transporte. Seguida, uma questão colocada pela senhora Flora Maria, que adquiriu uma habitação na aldeia de Alcarias e que, no fundo, é uma reclamação pelo período temporal que o processo tem demorado na Câmara Municipal. É um processo de legalização. A casa tinha obras não licenciadas e, por isso, foi necessário dar entrada na Câmara Municipal de um processo de ligação dessas mesmas obras que não estavam licenciadas e que pede ajuda no sentido de poder ser resolvido o mais breve possível. O que posso dizer é que reforçámos recentemente a equipa técnica da Câmara Municipal. Nas últimas semanas passámos a contar nesta mesma área do licenciamento com mais um técnico para podermos dar realmente essa resposta o mais rapidamente possível aos nossos municípios. Acredito que agora estamos em condições de poder ser muito mais rápidos a dar esse mesmo conjunto de respostas aos processos de legalização, aos processos de licenciamento, aos processos de urbanismo, no seu geral, que dão entrada na Câmara Municipal, porque temos a equipa reforçada e porque temos mais recursos e mais meios. Irei verificar o seu processo em concreto e iremos certamente dar uma resposta nas próximas semanas o mais rapidamente possível. Seguida, uma questão colocada pelo César Leitão, residente em Aldeia de Palheiros, e que faz notar que existe um buraco à sua porta que necessita de ser alcatroado e que existem mais situações semelhantes em Aldeia de Palheiros. Eu já tenho conhecimento desta mesma situação, lamento que ainda não esteja resolvida, mas certamente irá ser resolvida nas próximas semanas. Estamos agora num período de chuva. Assim que esta mesma chuva pare, iremos procurar resolver tanto esta situação que eu sei que existe à porta do César Leitão, mas mais algumas que existem em Aldeia de Palheiros e não só, também no Concelho de Ourique. Seguida, uma questão também relativa a alcatroamentos colocada pela Ana Amaro, residente na Conceição, e que questiona relativamente à Estrada da Conceição, a ligação da Estrada da Conceição à estação de Ourique, que necessita de alcatroamentos e que necessita de reparações. Bom, aquela estrada necessitava e necessita mesmo de uma intervenção profunda. Nós, no anterior quadro comunitário, aproveitámos tudo o que pudemos em termos de repavimentações, em termos de alcatroamentos,
para podermos ter as condições, para podermos ter as estradas municipais nas melhores condições possíveis. Infelizmente, não foi possível, não existiram recursos para requalificar todas as estradas, porque existem as estradas que não necessitam apenas de tapar buracos, como costumamos dizer, e é o caso desta, necessitam de uma intervenção muito mais profunda, como fizemos na Estrada Municipal 515, que liga Ourique à Aldeia de Fernandes, ou como fizemos na estrada que liga o IC1 até à Conceição, ou a estrada que liga Santana da Serra até ao limite do concelho com Almodóvar com Gomes Aires, ou como Santa Luzia em direção ao Vale de Santiago. Houve um conjunto de estradas que se conseguiu enquadrar em financiamento comunitário, porque esse investimento é um investimento muito significativo e que o município tem muita dificuldade pelos constrangimentos financeiros em o executar sozinho. Sei do estado de conservação desta estrada, não temos neste momento, e não me posso comprometer neste momento, com uma intervenção totalmente profunda nos próximos tempos, no curto prazo, naquela mesma a estrada. Iremos sim fazer reparos na mesma para que a mesma possa ter as condições de segurança mínimas naquela via para quem a utiliza diariamente, e eu sei que ela é uma estrada bastante utilizada. Depois de seguida, uma questão colocada pelo Menno van Dijk, do Parque de Campismo, o Camping Cerro da Bica, que vem partilhar as dificuldades sentidas pelo parque neste período do Covid-19 e que tem um conjunto de questões a abordar com o município, nomeadamente naquilo que se prende com o desenvolvimento do parque. Inclusive, já aqui fui também convidado para podermos visitar o parque. Aquilo que eu posso dizer é que iremos agendar uma reunião de trabalho. Tenho muito gosto e faço questão em visitar o camping do Cerro da Bica, cumprindo todas as regras que o momento o exige em termos de distanciamento social, em termos de segurança do Covid-19, mas irei agendar uma visita a este mesmo parque para podermos abordar todas essas questões que possam querer ver abordadas junto da Câmara Municipal. Nunca estive no parque em si, apenas na zona periférica ao parque, mas fico satisfeito por este mesmo investimento. Vai de encontro àquilo que é a nossa ambição para o desenvolvimento turístico do concelho, de ter respostas turísticas diversificadas e respostas turísticas, acima de tudo, que possam se conciliar com o nosso espaço rural, com o nosso meio ambiente, e é o caso deste camping do Cerro da Bica. Por isso, vou agendar essa mesma visita, essa reunião de trabalho no parque, para podermos visitar o parque e para podermos abordar todas as questões que sejam do vosso interesse e que queiram ver abordadas junto da autarquia municipal, para que nós possamos dar resposta e para que possamos, no fundo, trabalhar em conjunto no desenvolvimento turístico do concelho, que é isso que se pretende, e acho que é dessa forma que devemos trabalhar, município, os agentes dos alojamentos locais, dos hotéis rurais, dos parques de campismo, como é o vosso caso, da restauração, para que possamos continuar a promover o concelho, que tem crescido ao nível turístico ao longo dos últimos anos e possa continuar a crescer nesse mesmo sentido, valorizando o concelho, criando desenvolvimento económico e nesta lógica sempre de conciliação com o mundo rural, de conciliação com o mundo, com o meio ambiente e com a conservação da natureza. Seguida uma questão colocada pelo Luís Miguel Gomes, o Luís Miguel Gomes que diz que vive em Lisboa, mas que adquiriu uma casa em Aldeia Nova, suponho que seja a Aldeia Nova da favela, que reconstruiu a casa que era dos avós e que manteve a traça arquitetónica da região, mas que registra que existem alguns não cumprimentos
nessa mesma localidade onde tem a casa. E vem questionar se existe a fiscalização nesse mesmo sentido de garantir essa traça arquitetónica. Luís, quer dizer que existe fiscalização nesse sentido, mas essa fiscalização nem sempre é fácil de concretizar e nem sempre é fácil de realizar, porque por vezes basta uma pequena alteração na cor, basta uma pequena alteração mínima, que até pode, em termos legais, estar enquadrada naquilo que é o plano diretor municipal, naquilo que é a legislação em vigor, para deteriorar aquilo que é a traça atípica. Mas existe fiscalização, essa fiscalização tem sido realizada dentro do possível e dentro do quadro legal, mas com muitas dificuldades em concretizar por esse mesmo sentido, porque existem às vezes pequenas alterações que facilmente deterioram aquilo que é a tradição, aquilo que é a traça arquitetónica e que muitas das vezes nem temos fundamento legal para poder atuar, mas naturalmente também fico satisfeito por receber a sua mensagem, por querer conservar a casa em Ourique e naturalmente por muito possivelmente nos visitar ao longo do ano, e fiquei satisfeito e contente por receber a sua mensagem. E pronto, chegamos ao fim das questões colocadas. Deixo o desafio para que possam colocar mais questões durante a próxima semana. Estarei cá na próxima sexta para responder. Queria apenas deixar uma última nota final. Dizer que a vacinação no Concelho de Ourique está a decorrer. Estão vacinados os lares de Santa Luzia, o lar de Santana da Serra e o lar de Ourique. Já tomaram a primeira e a segunda dose. A unidade de cuidados continuados de Garvão também a mesma situação, e amanhã, no sábado, será vacinado com a segunda dose, com a segunda toma, o lar de Panóias. Estou a falar de utentes e de funcionários. São boas notícias, são notícias que nos devem dar esperança. Os bombeiros também já estão a ser vacinados, já existem alguns que tomaram a primeira dose e os restantes estão a tomar nos próximos dias, e por isso são boas notícias e notícias que nos dão a esperança. E essa esperança é importantíssima para ultrapassarmos esta pandemia. Estamos a preparar também com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, com o Centro de Saúde de Ourique, o centro de vacinação em Ourique, numa primeira fase para idosos com mais de 80 anos e para pessoas com mais de 50 com comorbilidades, com doenças de risco, para podermos avançar com essa próxima fase de vacinação. Queria deixar esta nota final porque é uma boa notícia, é uma notícia que nos dá esperança, e é a esperança que nos deve mover para ultrapassarmos esta pandemia e este momento difícil que todos nós, que nos atinge a todos nós. Por isso, agradeço a vossa assistência, agradeço a vossa presença, e daqui a 8 dias, na próxima sexta-feira, estarei cá para dar resposta às questões e às perguntas que nos irão chegar. Muito obrigado e tenhamos todos muito cuidado, cumpramos todas as regras, todas as normas da Direção-Geral de Saúde, e nos próximos tempos certamente que ultrapassaremos a pandemia e voltaremos ao nosso cotidiano. Muito obrigado.